Ora, vamos então falar um bocadinho sobre uma vulnerabilidade muito conhecida, pelo menos aqui a partir deste milénio, que é o SQL Injection, ou seja, injeção de SQL. Eu vou começar por fazer uma pequena apresentação acerca de questões de segurança, nomeadamente relacionadas com SQL Injection, e depois vou falar sobre o que é o SQL Injection e como também nos podemos proteger. Enquanto vou fazer isso, também vou mostrando alguns exemplos reais. Ok, primeiro eu tenho aqui um conjunto de informações, mas existem muitas mais, e mais recente, todos os dias estão a aparecer notícias novas de ataques a aplicações web, a sites, a aplicações de telemóvel, de computadores, etc. Portanto, há aqui um grande conjunto de vulnerabilidades que estão a ser exploradas por atacantes nestes vários sistemas. E há uma grande prevalência nos ataques à web, a aplicações web que nós todos usamos enquanto consultamos através dos diversos dispositivos que temos, está bem? Reparem que existem aqui dados, pronto, isto já é de 2018, mas que nos devem preocupar. Reparem, 1 em cada 13 URLs que foram analisados pela Symantec em 2018 levavam a malware, ou seja, clicando lá iam tentando instalar malware no nosso computador, está bem? Ou então aqui, esta é um bocadinho mais antiga, mas que mostra que cada aplicação web, em média, num estudo que foi feito pela White Hat, tinha 3 vulnerabilidades. Pronto, e também se formos ver porque é que estamos a estudar a SQL Injection e depois vamos falar também sobre Cross-Site Scripting, elas são vulnerabilidades das mais comuns e que são mais atacadas, está bem? Não é só a questão de haver estas vulnerabilidades da SQL Injection, a questão é que, ou neste caso ainda vulnerabilidades na web, a questão é que estas vulnerabilidades são ativamente atacadas, exploradas e fazem com que muita da informação que nós disponibilizamos nos sites acaba por ser depois comprometida, por ser roubada e depois usada, vendida na dark web e portanto isso é algo que a gente não quer que aconteça, está bem? Claro que depois existe um conjunto de boas práticas que devemos usar quando usamos nós como clientes das páginas web e que devemos ter cuidado quando estamos a usá-las do ponto de vista de cliente, está bem? Pronto, como alterar as passwords com frequência, fazer o logout, não guardar as passwords nos browsers, eliminar os cookies, pronto, não clicar nos links que aparecem nos e-mails, etc. Muitas destas coisas vocês conhecem e nem sempre as usamos. Ora, relativamente a SQL Injection, já sabemos que, portanto, na web há um grande conjunto de vulnerabilidades, de aplicações que são vulneráveis e que estão a ser atacadas, e a SQL Injection também já vimos que é uma das mais importantes vulnerabilidades que essas aplicações têm, está bem? E em que é que consiste isto da SQL Injection? Ora, é um dos tipos de vulnerabilidades de injeção, ou seja, em que o atacante vai injetar algo malicioso dentro da aplicação e neste caso
a ideia do atacante é alterar as consultas feitas à base de dados. Ora, se a gente pensar que nas bases de dados é onde se encontra a informação mais relevante, mais crítica para as empresas e para os seus utilizadores, se um atacante consegue manipular a base de dados, está, ao fim e ao cabo, a conseguir aceder à parte mais importante dessa empresa, em termos de informação. É lá onde a informação está toda guardada. Inclusivamente credenciais de utilizadores, portanto, os logins, passwords, informações privadas acerca de moradas, eventualmente até fotografias, doenças, filiações, contactos de telemóvel, telefónicos. Já viram que depois um atacante com essa informação consegue, às tantas, até criar contas em bancos, a fingir que é outra pessoa, para depois lançar outro tipo de ataques e culpar aquela pessoa, ou para fazer lavagem de dinheiro. Enfim, é algo que nos preocupa bastante. E depois também, se soubermos que por exemplo, as credenciais que são usadas num determinado site, que entretanto é vulnerável, foi atacado e conseguiu-se obter informações, sabendo que essas credenciais são muitas vezes reutilizadas noutros sites, portanto, as quebras de segurança num site podem fazer com que muitos outros sites daquela vítima também fiquem à mercê de quem depois vai possuir essa informação, está bem? Ok, claro que tudo isto é muito crítico e a maior parte da, eh, da divulgação de informações privadas que temos na web é o resultado de ataques de SQL injection, está bem? Pronto, eu já estive aqui a referir algumas coisas, mas vocês conseguem compreender que se alguém tem acesso ao conteúdo da base de dados, consegue mudar de identidade, ou seja, fazer-se passar por outra pessoa, porque tem as suas credenciais. Aqui manipular dados pode alterar informações, por exemplo, um aluno tem acesso ao sistema de notas da sua instituição de ensino, pode tentar lá ir e alterar as notas. Quando se faz compras online, podem-se alterar transações, tipo mandar entregar as compras noutro sítio, enfim, uma data de coisas. E pronto, há as tais informações pessoais que podem ser interessantes do ponto de vista, e são de certeza do ponto de vista comercial. Ok, pronto. Inclusivamente tornar-se administrador de servidores, porque através das bases de dados muitas vezes consegue-se executar comandos do sistema operativo e dessa forma conseguir-se ter acesso a esse servidor. Podem-se criar novos utilizadores que depois conseguem entrar por fora, por SSH, por exemplo. Inclusivamente depois injetar malware só para destruir aquele sistema. Pronto, e temos aqui mais umas informações, até já bastante antigas, mas que mostram aqui grandes problemas derivados de ataques com SQL injection. Já agora vou só dar uma certa relevância a este. Em 2010, e agora mais recentemente também já houve ainda com números maiores, bastante maiores, mas em 2010 o site Rockio era um site de recrutamento, teve um ataque de SQL injection e foram divulgadas mais de 32 milhões de contas. Contas é logins e passwords. E uma coisa incrível é que estas passwords não estavam encriptadas, portanto,
estavam em clear text destes 32 milhões de utilizadores deste site. Portanto, podem imaginar, para já, a falta de cuidado com que se armazenam estas informações confidenciais, como sendo as passwords, que não estavam encriptadas, como disse, e o que é que os atacantes puderam fazer com toda esta informação, não é? Volto a dizer, as pessoas tendem a reutilizar as passwords que usam num site, noutros sites, e portanto com as mesmas credenciais consegue-se entrar depois noutros sites, também. Embora sei perfeitamente que tem havido um esforço de usar outras formas de autenticação que não somente a password, como por exemplo enviar SMS ou mails e tem que se clicar, etc. Ok, o SQL Injection afeta qualquer linguagem de programação. A gente não pode pensar que é específico de uma determinada linguagem, mas não, é qualquer linguagem que tenha acesso a base de dados, em princípio está vulnerável a SQL Injection. Ou não é vulnerável, mas está propício a que possa ser atacada usando SQL Injection se a sua programação não for feita com o devido cuidado, está bem? Eu, antes de mostrar aqui este exemplo, eu gostava de vos explicar um bocadinho o que é isto do SQL Injection. E vou mostrar aqui através desta, aqui do nosso SQL Developer que usamos para aceder à base de dados Oracle. Né? Então, só para terem uma ideia em que é que consiste. Imaginemos que uma aplicação internamente faz este select. Select emp where empno igual a qualquer coisa, está bem? Já agora vou fazer só, antes disso, aqui o select aos empregados, só para vermos, para termos aqui uma ideia da tabela dos empregados, ou melhor, vou fazer isto desta maneira, assim, tirar isto daqui, por aqui e escuto deste lado, tiro deste lado. Ok, então, desta forma acho que temos aqui a informação que precisamos. Vamos supor que o que nós temos na tabela dos empregados é isto. E uma aplicação, por exemplo, feita em C#, uma aplicação qualquer, ou em .NET, tem algures este código. E aquilo que tenho aqui neste ponto de interrogação é aquilo que o utilizador coloca, ou seja, imaginemos que nessa aplicação está a perguntar qual é o código do empregado. Então, desculpa, aqui, exatamente. O código de empregado é suposto ser um destes códigos. Pronto. Então, está à espera que se coloque um 7369, por exemplo. Ename, eu pus DNAME, mas era Ename. E aparece esta informação. Certo? Se eu usar o 7499, vai aparecer aqui o Alan, que trabalha no departamento 30. Pronto. Então, o que é que acontece? Esta informação que aqui está, este número, é o número que o utilizador introduz mesmo com o teclado. Agora, vamos supor que esta aplicação não tem nenhuma validação relativamente a esse número que o utilizador está a colocar. De que forma é que o utilizador consegue explorar
esta aplicação usando a SQL Injection. Ele vai ter que colocar aqui qualquer coisa que lhe permita tirar benefícios. Uma forma de fazer isso é, mais uma vez, se esta aplicação não tem validações e deixa que o utilizador escreva o que pretende aqui, por exemplo, ele até pode pôr, imaginemos que não é um utilizador que conheça isto, até pode pôr aqui um número 123, 123 nem dá nada, mas se ele, para além do 123, repara, ele não consegue manipular nada do que está aqui para trás, está bem? Nem o ponto e vírgula, só consegue manipular o que está aqui, entre o igual e o ponto e vírgula. Mas se ele conseguir fazer uma coisa do tipo 123, ora, 1 igual a 1, por exemplo, ele conseguiu escrever o que estava entre o igual e o ponto e vírgula. Vamos ver o que é que ele faz com isto. Conseguiu obter a informação mesmo, ele nem sabia o número do empregado, até para o 123, ou 123, ou 1, ou o que quer que fosse, mas conseguiu obter informação de toda a gente, tanto do seu departamento como do seu nome. E o que é que ele fez? Ele usou uma técnica que se chama tautologia, de modo a dar sempre verdadeiro. Já vamos ver. Aqui é uma igualdade, que até não vai dar nada, porque não há nenhum empregado com 123, e depois acrescentou este OR 1 igual a 1, que é sempre verdadeiro. Numa condição lógica, falso ou verdadeiro, dá sempre verdadeiro. E eu dar sempre verdadeiro quer dizer que esse registro vai ser mostrado. E dessa forma conseguiu mostrar todos os registros. Está bem? Portanto, esta foi uma forma que o atacante conseguiu explorar o SQL Injection só manipulando esta parte que está entre o igual e o ponto e vírgula. E porquê? Porque a aplicação não faz validações e deixa que escrever coisas como texto também, está bem? Setor, então, por exemplo, o utilizador, nesse caso o setor disse que o utilizador não conhecia a linguagem, mas O atacante, sim. o atacante, se conhecer, como não há validações, ele pode meter qualquer coisa, 1, 2, 3, ponto e vírgula, quer dizer que acaba esse comando e meter outro comando qualquer. Sim, esses chamam-se as queries piggybacked, as cavalitas. Depois depende da forma como isso é executado, porque muitas vezes a própria linguagem de programação não permite a execução de duas queries num único comando, estás a entender? Que é o que acontece aqui, estás a ver? Isto depois vai ser mandado executar. E a função que executa esta query pode não executar duas que estejam uma a seguir à outra, está bem? Outras situações, já pode fazê-lo. E podendo fazê-lo, ele de facto podia terminar isto e até fazer coisas do tipo drop table emp, por exemplo, e apagar a tabela. Estão a ver? Só com intuitos destrutivos. Está bem? Mas reparem que em todas estas vulnerabilidades e ataques que vamos estudar e que vamos aqui falar, nem sempre tudo se consegue aplicar. Depende das medidas do ambiente em que estamos, das características da própria linguagem, da forma como está configurada, das características, neste caso, da base de dados, porque o Oracle tem determinadas características que outras bases de dados não têm e as outras têm outras características que o Oracle não tem e que, portanto, dependendo de cada uma, assim o ataque tem que ser adaptado, está bem? Eu vou-vos mostrar só mais um, que é também muito comum, que é usando o Union. Pastor, Sim.
Podia só repetir como é que chama esse de usar a igualdade? Eu já vou falar a tautologia, mas Tautologia? eu já vou falar nisso outra vez, Ok, está ok. bem? Já vou Está falar. bem. É. Obrigado. Uma outra possibilidade que o atacante aqui tem, por exemplo, é usar o union. O union já sabem que é um daqueles operadores de conjunto, ou set operators, em que mostra o resultado de uma query unido com o resultado de outra query. Portanto, eu posso agora fazer aqui select, me enganar aqui nesse teclado, select, por exemplo, posso pôr o MGR, tem que ser do mesmo tipo de dados, MGR, vírgula, imaginemos que eu crio o salário, se executar, o salário como o ename é caractere, pronto. Então, consegui ter aqui o manager e o salário do empregado. Mas se eu de facto não quiser o manager, mas quiser o empno, ou seja, reparem, aqui aparece como sendo depno e a name, mas na realidade o que está a aparecer o código do empregado e o seu salário. Olha aqui, este é o 7369, que é do empregado Smith, e o salário que é 800. Estão a ver? Num select que era para dar o código do departamento e o nome. E o que estou a conseguir obter é isto. Porquê? Porque o atacante, o que escreveu, em vez de ser um código de empregado, escreveu este texto e a aplicação deixou que este texto tivesse a ser executado como fazendo parte da estrutura desta query. Reparem que, e isto aqui é algo muito importante em SQL Injection, o atacante vai procurar alterar a estrutura da query. Reparem que a query era selecionar aqui dois campos, que era o depno e o ename, from a tabela emp, o empno fosse igual a um valor. E a estrutura passou a ser o empno igual ao valor, união com um select disto, daquilo. Portanto, ele alterou a estrutura. Não alterando a estrutura, era só ter colocado aqui um valor diferente. Mas não, ele não só colocou um valor, ele conseguiu alterar a estrutura da query. E é isto que se pretende em SQL Injection. E alterar a estrutura de modo a que não dê erro. Viram? Eu até primeiro tinha feito aqui uma query que a estrutura não estava correta, porque isto é do tipo caractere e o sal não era, e no caso do Oracle ele queixa-se disto, outras bases de dados poderão não se queixar, e até que conseguiu, colocando esta informação em vez do código do empregado, obter informação que a aplicação não estaria disposta a dar. Está bem? Ok. Estão a perceber aqui como é que funciona SQL Injection, certo? Pelo menos já ficaram com esta ilustração. Vamos ver agora aqui uns exemplos. Ok. Este aqui é um exemplo de SQL Injection que eu retirei de um exploit ao PHP Fusion Module Expanded Calendar. O Expanded Calendar é um módulo do PHP Fusion. O PHP Fusion é um CMS bastante conhecido e um plugin, portanto um módulo que se coloca este módulo que para este CMS tinha a certa altura o seguinte código. Olhem para este código. Eu coloquei isto aqui o mais simples possível. Tem
isto é em PHP, portanto em PHP as variáveis têm um dólar antes, portanto temos a variável $result_vis, que é igual a dbQuery. dbQuery é uma função do PHP Fusion que vai executar uma query na base de dados. E qual é a query que está a ser executada? Select, asterisco, portanto, select all from Fusion Calendar. Pronto, isto aqui é uma tabela, claramente uma tabela deste plugin. Where id igual a $cell, no qual o id, portanto, vai mostrar todos os registros do Fusion Calendar, o id igual a $cell. O id, que é claramente a chave primária, e portanto era para mostrar um único registro, certo? E o registro em que o id fosse igual a este cell, esta variável cell. Já sabemos que as variáveis no PHP, como eu digo, têm $. Ora, a questão é, de onde é que vem esta variável $cell? Acontece que esta variável $cell é uma variável cujo valor é introduzido pelo utilizador. E é uma variável que vem diretamente do exterior sem ser filtrada, nem verificada, nem manipulada de forma nenhuma. Ou seja, tudo o que o utilizador colocar nessa variável vai ser concatenado, vai ser colado aqui neste sítio, nesta query. E como já estão a ver aqui o padrão, sempre que há qualquer coisa que o utilizador introduz na aplicação e que não é validado de forma nenhuma e que depois vai ser usado, é uma possível forma de atacar aquela aplicação. Portanto, há ali quase certeza uma vulnerabilidade, um problema de segurança. Então vamos ver como é que esta variável $cell era manipulada pelo utilizador. E vamos ver que no URL, qualquer coisa, em Fusions, Calendar Events, Panel, Show Single, PHP, ponto de interrogação, cell igual a qualquer coisa. Cá está este cell, que é uma variável do tipo get, que estava no URL, eu colocando lá um valor, colocando neste URL, colocando o valor na variável cell, o que eu lá colocar vai ser usado dentro desta query, tal e qual. Claro que aquilo que tipicamente estariam à espera de que fosse colocado era um número. 1, 10, 12, 14, 123, e esse número iria mostrar provavelmente um registro desta tabela Fusion Calendar, está bem? O que é que acontece? Como eu já estou a dizer, este módulo Expanded Calendar, o 2. qualquer coisa, não faz validação deste parâmetro. E então vejam aqui o exploit. O exploit foi o código que o atacante fez, ou alguém fez, para fazer uma prova de conceito, um POC. Uma prova de conceito que isto é vulnerável e que se pode ser atacado. Então vamos olhar para isto. E o que eu tenho sublinhado imaginem que está tudo na mesma linha, está bem? Aqui há quebras de linha para poder caber. Então vamos ver o que é que o atacante sugere como ataque. Para já põe aqui o cell igual a -1. -1, porque é que ele há de querer pôr... Há erro ou é um underflow? Não, cell igual a -1. Reparem, isto, o cell igual a -1, faça a pergunta, isto aqui é o mesmo que pôr, depois aqui id igual a -1. Sim. Quando o id é igual a -1, vocês acham que isto vai retornar algum valor ou não? Não, dá um erro de query. Exatamente. A ideia é essa. Vamos supor o seguinte, que quando se executa esta query, isto é para mostrar um valor, certo? Uma linha. Está a pôr asterisco, pronto, para mostrar pelo menos os resultados de uma linha que se foi obter
de um tuplo, que se for obter à base de dados. Se eu ponho -1, já não vai mostrar nada. Está bem? Porquê? Porque ele depois vai tentar fazer um union. Ou seja, qual vai ser a ideia? É se este tal É a módulo... primeira parte ser ignorada, não é? Exatamente. Se este módulo Expanded Calendar, quando se executa esta query, mostra dados de uma linha de dados, não é? Então eu vou fazer com que, para já, esta primeira parte da query não mostre nada, para que eu agora, no meu ataque, obrigue este select a mostrar-me, de facto, a linha de dados que eu realmente quero. Ou seja, o que tem para a frente do union. Exatamente. Porque Então se vamos... tivesse um valor específico, não é? Ele ia tentar encontrar uma única linha com aqueles dados. Pois é, que se aqui, se a Pois. gente pusesse cá um valor, por exemplo, o cell igual a 1 ou 123, e havia essa linha 123 mais Só este ia ter union, acesso àquela. apareciam várias linhas e que se calhar só na aplicação só ia mostrar a primeira, por exemplo. Ou até dava erro e não mostrava nada. Estão a perceber? Então usou este -1 praticamente para anular este select. Está bem? Ou seja, do Fusion Calendar não mostra nada. E o que é que ele vai querer fazer? Olha aqui, Union, vamos olhar, depois já vemos o resto das coisas. Union, Select, qualquer coisa, User Password, Username, from, Fusion Users, where User ID igual a 1. Está bem? Ou seja, o que é que ele vai querer? Em vez de estar a mostrar qualquer coisa do Fusion Calendar, ele está a fazer um select à tabela Fusion Users Dos users. do username e da user password, que é muito mais interessante para um atacante, certo? Certo. Ó, Setor, depois ali aqueles zeros é para se houver mais alguma coisa para também ser mostrada, certo? Já vamos lá falar. Há aqui várias coisas para Ok. analisar. Eu gosto muito deste exemplo porque tem aqui vários aspectos. Primeiro, para já estamos a ver qual é o objetivo do atacante, claramente, certo? E já estamos a ver porque é que usou aqui o -1. Ou seja, porque é que usou aqui um valor que já sabe que certamente que não existe na tabela, está bem? Mas vamos ver mais qualquer coisa. O que é este barra, asterisco, asterisco, barra? O que é que vocês acham que é isto? Um espaço? Comentário. Devia ser um espaço, não é? Que é para estas coisas funcionarem, mas na realidade, barra, asterisco, asterisco, barra não é nenhum espaço. É o quê? Separação de linha, não sei. Eu digo, vocês até conhecem o barra asterisco. É um comment, Setor. É um comentário, é o início do comentário. Ok. E o asterisco barra é o fim de comentário, certo? Sim. Então ele fez aqui um comentário, início de comentário, fim de comentário, para quê? Para evitar a colocação de um espaço. Porque às vezes no código, ou a forma como o código é manipulado, aquilo é colocado na variável, sei lá, a primeira parte daquilo que o utilizador introduz, e se introduz um espaço, depois já é outra string e que já não ia ser usada. Estão a perceber? E então a forma de evitar a utilização do espaço foi usando início de comentário e fim de comentário. Ou seja, isto aqui tem a ver com a base de dados que está a ser usada no PHP Fusion. E por isso é que é bom conhecer também as características das várias bases de dados. Neste caso, pondo o barra, asterisco, asterisco, barra, a base de dados assume isso como sendo ali uma quebra e que não necessita de espaço para manipular. Nós até podemos ver se no Oracle, por acaso, não sei de certeza, se isto funciona, não é? Eu posso, se eu puser aqui barra asterisco, asterisco barra, estão a ver? Não pus espaço nenhum, pus o comentário
e ele funcionou. Se eu apagar e puser só assim 123 union, isto dá erro. Ai não, nem dá, está a ver? Isto aqui, há aqui coisas que são engraçadas. Mesmo assim, funcionou. Assim não, barra asterisco, asterisco barra. Já funcionou. Estão a ver? Não tive que usar espaço. Por exemplo, se quisermos que se uma das restrições que a gente tem para usar, para conseguir levar este ataque avante, implica a não utilização de um espaço, tem que estar tudo numa string, então já viram aqui uma técnica que pode ser usada, pelo menos no oráculo funciona. Estão a ver? Portanto, temos aqui algo que pode ser usado. Por exemplo, se vocês estiverem a fazer um código em C e tem um input utilizador, pronto, os espaços depois podem ser usados como sendo ali separadores das várias palavras, não é? Ok, então já vimos para que é que serve este comentário, este início de comentário, fim de comentário. É para evitar a utilização de espaço, para evitar que o ataque não tenha sucesso ou para evitar alguma medida de proteção que esteja implementada. Está bem? Ok. Então temos aqui depois a outra parte que é do union. Do union, já tivemos aqui a falar e também já sabem o que é. Para que é que se está aqui a usar o union? É para fazer uma união de duas queries, em que a primeira já vimos que não vai mostrar informação nenhuma, e então vai aparecer o resultado da segunda query. Pronto. Muito bem. Então vamos ver o que é que tem aqui a segunda query. A segunda query tem aqui uma data de coisas que agora quero analisar. Ok. O estar lá user password e username, creio que é mais do que óbvio. É para ser mais fácil de perceber, não é? Não, o username e user password são os campos da tabela Fusion Users que se pretendem, está bem? Certo. E, portanto, esses campos é mais do que óbvio serem campos interessantes para um atacante, correto? Correto. Agora, a minha questão aqui é, de onde é que vêm estes zeros todos? Para que é que são precisos estes 0,0, depois é que vem o user password, depois vem o username, depois mais uma catrafada de zeros? Alguém me sabe, tem uma ideia porque é que está isto tudo? Porque é que não está só user password, vírgula username, por Eu exemplo? não sei exatamente, mas deve ser mesmo a razão dos comentários, qualquer coisa. Não, Qualquer senhor, será coisa. para selecionar as tabelas todas existentes? Ou tentar? Tabelas? Tabela é só do Campos. Fusion Users. Isso, campos, é. Campos. Não, também não é. Não é do. Não se passa. Não é bem isso. Parece, para mim. Vocês já não se lembram aqui do operador Union, destes set operators? Deixem-me mostrar-vos aqui só mais um exemplo. Eu vou voltar a pôr isto aqui com o espaço, só para se ver melhor. E aqui já posso pôr até o -1, está bem? Por exemplo. Ok, o que acontece é o seguinte. Imaginemos que eu só queria... eu estou aqui a pôr o EMPNO e o salário, mas imaginemos que eu só queria o salário. Será que eu podia escrever uma coisa assim? Não, porque não é a mesma quantidade de campos. Sim, que tem no Não select. é. Então, e o que é que eu vou pôr para substituir aquele campo se não tem nada que me interesse? Mete zero. Tem zero. Pronto. Mas tinha assim tantos campos. Eu se executar, já faz. Está bem. Nós já vimos que depois aqui, no caso do oráculo, portanto, este é um campo numérico. Eu pus um 0 que é um campo numérico. No caso do oráculo, ele até se chateia se este é um campo numérico e este é um campo de texto. Por isso até tive que pôr o tuchar.
Mas há outras bases de dados em que não se preocupam com isso, está bem? Mesmo que este campo fosse um campo do tipo caractere, eu pôr 0, ele vai implicitamente convertê-lo para caractere. E, portanto, não dá erro. Está bem? Estão a perceber? Sim. Puseram 0, mas podia ser 1 ou 2, ou... pronto, mas 0 é um número. Pôs lá o número, está bem? Já estão a perceber porque é que apareceram aqueles zeros? Porque neste select asterisco from Fusion Calendar provavelmente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 campos. E quando eu faço o union, aqueles 12 campos eu tenho que os ter na segunda query. Está bem? E mais, quer dizer, eu se tenho algum campo numérico na primeira coluna, eu tenho que ter um numérico também na primeira coluna do segundo select. E se é um campo caractere, tem que ter um campo caractere, ou então, neste caso, isto está a ser MySQL, um campo numérico que é implicitamente convertido para caractere pelo MySQL, está bem? Ok, já perceberam a razão destes zeros todos aqui? É para fazer um match com as colunas do select Sr. inicial. Só uma questão. Sim. Como é que nós sabemos o nome das tabelas ou dos campos? Eu aqui não se sabe o nome dos campos. Estás a falar deste user password? Por exemplo. Do Fusion User. Epá, isto aqui é do PHP Fusion. E o PHP Fusion é um CMS que até tem o código-fonte disponível. Portanto, neste caso, é fácil, não é? Ou então digo de outra maneira, tu és o atacante, tu vais instalar o PHP Fusion na tua máquina e depois analisas as tabelas que lá tens. Está bem? Ok. Achava que existia uma função que listava. Sim, já vamos falar sobre isso também, está bem? Mas para já aqui pode-se fazer dessa maneira, está bem? Assim como os campos user password e username, é algo que tu podes fazer, podes instalar na tua máquina e analisar e saber que de facto o nome dos campos são esses, está bem? Ok, Sr. Ok. Ok, outra questão é, porque é que o user password foi colocado aqui na terceira coluna? Porque é que não foi logo no início? O que é que vocês pensam disso? Devido ao tipo de... Ou devido ao tipo de dados que vem nessas colunas? Sim, pode ser, isto até pode ser um dado numérico, mas também pode ser também, para além disso, que quando o PHP Fusion Model Expanded Calendar é executado nesta função, o que vai mostrar no ecrã podem não ser todos os valores que foi buscar, não é? Ou pode pôr o terceiro campo que ele vai buscar, pode aparecer com um texto, um espaço maior que apareça na página, estão a perceber? E então, dos campos que vão ser mostrados, escolheram aqueles que têm que ser caracteres, tanto o username como o user password, e que provavelmente são mostrados, está bem? Porque às vezes é feito um select e nem todos os campos que foram a ser resultantes, todos os valores resultantes desse query, podem nem todos eles estarem a ser mostrados ao utilizador, outros podem ser para utilização interna, está bem? Estão a perceber? Portanto, aqui claramente o terceiro e o quarto campus que iria buscar aqui ao Fusion Calendar iriam ser mostrados no ecrã. Então, na outra query, eu também vou pôr o terceiro e o quarto campus com a password e o username. Está bem? Perceberam? Ok. From Fusion Users, já estão a ver até a tabela Fusion Users,
já nos disse que será uma tabela importante, tem os dados dos utilizadores. E a última coisa que eu quero, não, a penúltima coisa que quero mostrar é where user ID igual a 1. Porquê é que puseram aqui user ID igual a 1? O que é que acham? User ID é claramente um campo da tabela Fusion Users, está bem? Agora, porquê igual a 1? Porque não igual a 2, ou 10, ou 15? Por causa do -1? Ou menos 1. O que é que tem a ver com o -1 e o 1? Eu estava a dizer que o -1 pôs no início do select. Sim, sim. E que relação é que tem com este 1? Sei lá, para o anular, não sei. Não tem a ver com aquele -1. Reparem que ele vai fazer a união com este select. Certo. Então, alguém tem aqui alguma tese que explique porque é que puseram o user ID igual a 1? Porque não 3 ou 4? Então, eu ainda pensei que poderia ser para ser considerado verdadeiro, mas não, assim, naturalmente, bem, o que acontece é isto, ao fim e ao cabo eles estão a fazer um select à tabela Fusion Users, where user ID igual a 1. Ora, quando se instalam estes CMS, tipicamente o utilizador 1 é o admin. Estes CMS vêm que tipicamente já vêm com um utilizador lá na base de dados, que é o utilizador logo o primeiro, e que é o administrador, que é porque uma pessoa entra com esse utilizador e pronto, e depois começa a criar os outros utilizadores. O utilizador 2, o 3, o 4, o 5, está bem? Quando se instala a aplicação, vem com um, só que é o administrador. Estão a perceber? ou seja, depois consegue ter acesso a tudo e mais alguma coisa. Usando o user ID igual a 1, o que é que vai obter aqui? O username e Passo e o password username, do administrador. Estão a ver? Não lhe interessaria o username e password de um outro utilizador qualquer, portanto aqui está logo a ir ao administrador. Está bem? Ok, está interessante, certo? E reparem que ele teve que pôr o where, porque provavelmente, de facto, quando executa isto, neste comando, só iria mostrar no ecrã uma informação, por exemplo. Está bem. Embora não fosse necessário, temos mais esta coisa no fim que também queria que me tentassem explicar o porquê deste barra asterisco ali no final. Para ignorar o que possa estar para a frente? Exatamente. Neste caso nem é preciso, porque não tem mais nada para a frente, está bem? Termina logo. Pois, mas podia ter uma validação. Mas imaginemos que tinha mais qualquer coisa, está bem? Uhum. Where id igual a isto, and outra coisa qualquer, estão a ver, o select, este $cell podia estar no meio do query, em vez de estar logo no fim. Sim. E então, põe-se um comentário no fim, que é para põe em comentário tudo o resto que aí vem, está bem? Anula qualquer coisa que possa vir a seguir, está bem? Neste caso não era preciso, mas é uma técnica que também é muito usada e que foi bom referir, está bem? Estão a ver, por isso é que eu gosto muito deste exemplo, tem aqui uma data de aspectos que são interessantes de analisar. Pronto, só falta aqui mostrar como é que isto se podia corrigir. Querem ver a correção que é apresentada para isto? É muito simples, é só uma linha de código. E é uma linha de código que diz, ao fim e ao cabo, esta variável $cell, portanto esta linha de código é para ser colocada antes disto, como é óbvio, não é? É a validação. É só dizer que o $cell tem que ser numérico.
E se não for, está a forçá-lo a ser -1, ou seja, Não dá vai dar nada. erro. Ou não devolve nada. Não devolve nada. Portanto, é só, reparem que, ao fim e ao cabo, e isto aqui é muito comum, já vos vou mostrar também dados no estudo que fiz sobre isto, é muito comum, é a exploração de variáveis numéricas. Porque o PHP não é strong type, ou seja, uma variável pode tomar valores de qualquer tipo de dados, e para variáveis que a gente quer que só tomem valores numéricos, não impede que alguém introduza texto. A validação foi dizer que a variável é numérica, ao fim e ao cabo. É uma das formas de fazer, não é? If not is numérico $cell, então $cell igual a -1. Pronto. Foi com -1. Está bem? Perceberam a correção? Perceberam esta tentativa, ou esta exploração, não é tentativa, desta vulnerabilidade? Sim. E do SQL Injection? Muito bem. Ora, então, depois de ver este exemplo da SQL Injection e de termos até visto usando o SQL Developer como isto acontece, eu vou passar aqui às técnicas de exploração da SQL Injection. Estas técnicas são de um artigo de Alfond e Horso, que eu depois vou disponibilizar no Moodle, que vocês podem ver, mas que eu acho que são interessantes e representativas das técnicas habituais de exploração da SQL Injection. Então, reparem, vocês daqui já estão a ver três que já cá falámos. Falei das tautologias, que era o resultado sempre verdadeiro, aquilo de pôr o 1 or 1 igual a 1, o union, que este é muito usado, e até já falei das queries piggyback, está bem? Mas vamos ver, ainda temos aqui outras, que é queries incorretas. A gente, de propósito, faz queries que é para visualizar os erros. E depois a utilização de storage procedures, e para aquele grupo, principalmente para aquele grupo que vai fazer blind SQL injection, embora o grupo do Áureo e do Filipe e do Rodrigo também possam fazer blind SQL injection com Oracle, é usar inferência. Já vamos ver. E depois o encoding é algo que se pode aplicar a qualquer uma destas coisas para codificar os ataques. E como é lógico, nós podemos usar até várias destas, nomeadamente o encoding com qualquer uma delas, e pronto, pode-se usar a Stored Procedures também com outras, enfim, pode-se misturar estas técnicas. Mas vamos ver uma a uma o que é que elas representam para vocês verem como é que é. E já agora convém estarem atentos, porque depois vão fazer um exercício sobre isto. Ok. Então, o que é que são estas queries incorretas? São queries que a gente faz e que com o intuito de obter uma mensagem de erro. Creio que todos vocês já viram mensagens de erro quando acedem a sites, que há ali um bug qualquer e aparece uma mensagem de erro. Pronto, então uma query incorreta é algo que se faz para ver se surge uma mensagem de erro. E porquê é que se pretende obter essa mensagem de erro? Porque há algumas vezes a mensagem de erro dá informação que pode ser útil.
por exemplo, vamos imaginar que tínhamos aqui um site e que eu coloquei esta informação lá na caixa de texto que era para introduzir o valor. E quando introduzi esta informação, aparece esta mensagem de erro. A query select asterisk from users where username igual a tem um erro de sintaxe. Qual é o interesse disto? Pronto, a gente já sabe qual é a query que está a ser executada, está bem? E digo-vos que não é tão incomum como poderão pensar, está bem? Muitas vezes a gente depara-se com erros em sites e que mostram informação interna da organização do site, da organização da query, que só devia ser para os developers, não era? Mas que acaba por estar ali disponível para toda a gente, está bem? E portanto consegue-se ver qual é a estrutura, que tipo de tabelas, quais são as tabelas, os nomes, às vezes até nomes dos campos que temos, está bem? Portanto, as incorrect queries não é para explorar diretamente para obter informação, para obter dados das tabelas, mas é uma forma de saber muitas vezes a estrutura da query. A segunda técnica são estas tautologias, que é o resultado sempre verdadeiro e que nós já usamos hoje usando o OR 1 igual a 1. 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, e na tabela de verdade com o lógico, não é? Falso ou Basta um ser verdadeiro. dá sempre verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro, portanto dá sempre verdadeiro. Sim. Exatamente. E qual é a utilidade disto? Significa que para todos os registros, não é? Reparem, quando é feita uma query SQL, eu posso voltar a partilhar aqui isto. Quando é feita uma query SQL, imaginemos esta aqui que está. Vou pôr 7369. Não, 7499. Vou pôr 7499. Quando executo esta query, só vai mostrar aqui o Allen, certo? O 30 e o Allen. Porquê? Porque nesta condição where, ele vai mostrar o registro em que a condição where é verdadeira. Vamos ver no primeiro. Portanto, quando o Oráculo está a executar, a base de dados está a executar esta query, ele começa no primeiro e vai ver. Select empno name from imp where empno igual a 7499. Aqui o empno é 7369. Então, 7369 é igual a 7499? Não, é falso. E se é falso, não vai mostrar. Depois passa para o segundo. Select empno name from imp where empno igual a 7499. Ora, o empno é 7499. Então vai ficar o where 7499 igual a 7499. É verdadeiro? É. Então vai mostrar. E depois passa para o segundo, para o terceiro, que é falso, é falso, é falso. Ou seja, ele vai mostrar os registros em que a condição na cláusula where é verdadeira. Se nós pusermos o tal menos, até posso pôr o 7499, querem ver? 7499. Ora, 1 igual a 1. Como é sempre verdadeiro, vai mostrá-los todos. Vai mostrá-los todos, está bem? Claro. E portanto, não tem que ser 1 igual a 1, também dá com 2 igual a 2, com A igual a A, estão a perceber? Pastor, então aí ele no empno 7499 vai mostrar por causa da primeira parte, não é? Porque, Não por causa disto tudo, é sim, verdadeiro mas ou na verdadeiro. outra salta para a outra parte e como é sempre verdadeiro, está sempre a mostrar. É verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Dá verdadeiro, claro. Portanto, vai mostrá-los todos, está bem? E isto são as tais tautologias, está bem? Que a gente consegue, poderão ser usadas para que
para que mostre resultados que não era suposto mostrar, está bem? Este é o caso para queremos ver vários registros. Muito bem. Temos o Union, que já cá vimos, que é a ideia tipicamente é desativar a primeira parte que está antes do Union para depois mostrar os dados que aparecem na segunda parte da query, portanto, após o Union. E que também já cá vimos como usar, já estivemos ali a fazer também no SQL Developer, está bem? Como fizemos há bocadito. Portanto, tipicamente procura-se desativar, não é desativar, ou seja, pôr a falso, em que não é igual ao menos um vai ser sempre falso, portanto nunca vai mostrar nada, e depois faço aqui um select, até nem pus restrição nenhuma para ir buscar dados da segunda parte do query, portanto o segundo select, está bem? Naturalmente temos que seguir as regras dos operadores de conjunto, como sempre temos que ter aqui o mesmo número de campos que de cima e tem que ser do mesmo tipo de dados, em algumas bases de dados ou que possa ser convertíveis, está bem? Ok, portanto esse aí é o Union e também tenho aqui um exemplo, mais um exemplo de possível de utilização. Já agora este exemplo também posso só conversar um bocadinho sobre ele, só para vos mostrar aqui uma coisa. Reparem, aqui este select, asterisk from username igual, e tenho aqui uma plica, que é para depois pôr o username, e depois tinha aqui outra plica para voltar a fechar aqui a string, que tinha que estar entre plicas. Neste caso, querendo atacar, eu tenho que pôr, neste caso pus -1 plica, está bem? Esta plica é para fechar esta plica que aqui está bem? E depois o select username concatenado com o password from users, e aqui estou a usar os comentários de linha, no caso do Oracle, por exemplo, está bem? Ou outras bases de dados. Mas o que eu queria, e esses comentários desativam esta plica, está bem? Reparem, o que aqui está é para ser metido neste sítio, não é? E portanto vê-se aqui claramente que o que aqui está é o que está aqui selecionado. Portanto eu tenho que ter aqui esta plica para fechar esta outra plica e pus os comentários que desativam o que vem à frente, que neste caso é outra plica, está bem? Ok, isto é o Union, está bem? Queries piggybacked são as tais queries às cavalitas, não é? Termina uma query e executa outra. Pronto, também já que estivemos a falar, aqui para o mesmo exemplo de há bocado, username igual a qualquer coisa, ponto e vírgula, e depois drop table e uma tabela qualquer que a gente queira apagar. E mais uma vez depois aqui pusemos comentários. Portanto, isto funciona para situações em que o comando que vai executar a query permite a execução de queries umas a seguir às outras. No mesmo comando, a execução de várias queries. Volto a dizer que nem sempre acontece isso. Muitas vezes, este comando que executa as queries, que aqui é o execute query, mas pronto, dependendo do ambiente em questão, este comando que executa as queries, muitas vezes só executa uma única query. Portanto, não permite isto, está bem? Algumas vezes ele permite. Portanto, nem sempre se consegue fazer isto. Ok. A outra técnica é Stored Procedures. Aqui são procedimentos do próprio sistema operativo. Ok. A partir do SQL,
muitas vezes conseguem-se executar alguns comandos do sistema operativo. E aqui no ataque, neste caso, a ideia é tirar benefícios da execução desses comandos. Pronto, eu estou aqui a mostrar um exemplo que isto dava para o SQL Server, agora já não dá, mas conseguia-se fazer isso, até com uma query piggybacked. Eu terminava a primeira query e depois executava mesmo exec master xp command shell dir. Aqui estava só a executar o dir, até era um comando, vá lá, mais ou menos inócuo, que era para visualizar o conteúdo de uma diretoria, de uma pasta, não é? Mas podia estar aqui a adicionar um utilizador com determinados privilégios, o comando que aqui estava podia permitir instalar uma backdoor, aqui com um programazinho à escuta, enfim, podia navegar pela rede para aceder a outro computador. Estão a ver? Tendo a possibilidade de executar comandos do sistema operativo, estes comandos são executados com os privilégios, tipicamente com os privilégios com que é executado o processo da base de dados. Caso quem tenha instalado aqui a base de dados neste computador tivesse instalado com os privilégios de administrador, significaria que a execução destes comandos do sistema operativo estava a ser feita com os privilégios de administrador. E com os privilégios de administrador já sabem que se pode fazer tudo, não é? Portanto, é algo que, pronto, mas que poderia ser feito, está bem? Mais uma vez, depende da situação, está bem? Cada vez mais as bases de dados têm este tipo de funcionalidades protegidas e têm que se ativar e dar privilégios para dificultar este tipo de ataques, está bem? Agora, outra que é inferência. Eu acho esta muito interessante. E nós, nos exercícios que vamos fazer, tenho lá exercícios que usam inferência. Como eu digo, isto é muito usado em blind SQL injection. Ou seja, SQL injection às cegas. O que é uma inferência? Inferência é nós vamos procurar inferir se o resultado é verdadeiro ou falso. Ou seja, reparem que nos outros exemplos nós vamos obter logo dados da base de dados. O nome dos utilizadores, as passwords. Aqui eu só sei se é verdadeiro ou falso. E o que é isto de saber se é verdadeiro ou falso? A ideia é ir buscar informações bocadinho a bocadinho. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que estou aqui a tentar ver. Será que o segundo byte da password é um A? Portanto, isto vai dar ao verdadeiro ou falso. Se é falso. Será que é um B? Será que é um C? Será que é um D? Estão a ver? Eu vou buscar, vou construir a informação que está na base de dados por inferência, sabendo que se aquilo é verdadeiro ou falso, se está correto ou incorreto. Então vou experimentar outra coisa, depois vou experimentar outra, a ver se está verdadeiro ou não. Podem dizer, isto aqui fica muito mais lento, porque estou a buscar bocadinho a bocadinho. É muito mais chato de fazer à mão, sim. Tipicamente automatiza-se isso, faço um script em Python ou um programazinho em PHP ou noutra linguagem qualquer para obter estes valores por inferência, está bem? Mas isto dá para fazer para situações em que muitas vezes uma pessoa quase parece que não há ali vulnerabilidade nenhuma, nem se consegue obter informação nenhuma. É muito interessante
e nós vamos fazer, já estou aqui a dizer, um exemplo disto, está bem? Mas estão a perceber, é para ir buscar informações, vá lá, letra a letra, número a número, e construir o username, construir a password, construir tudo o resto, bocadinho a bocadinho, está bem? O encoding é tipicamente codificar ou para fugir à detecção ou até para conseguir executar o comando, está bem? Por exemplo, em vez de usar OR1 igual a 1, aqui posso OR1 igual a char 49. Pronto. O ASCII do 49 corresponde ao 1 e então já se consegue e então isto vai dar 1 igual a 1, também vai ser verdadeiro, portanto a tautologia iria funcionar. Está bem? Neste caso houve esta codificação, porquê? Porque pode haver um filtro qualquer em que apareça lá OR1 igual a 1 e se aparecer uma coisa dessas não deixa avançar. Pronto. Uma coisa que foi feita aqui foi isso. Claro que também se podia pôr OR2 igual a 2, mas pronto. Até podia ter uma coisa igual a outra, que é igual, tem lá um filtro que não deixa isto avançar. Pronto, então, por exemplo, usamos esta codificaçãozita, está bem? Ok, então já tivemos aqui a ver várias formas de atacar, de explorar SQL Injection. Vamos ver como é que nós conseguimos prevenir SQL Injection. E isto é muito importante. Numa disciplina de programação e segurança, a gente pretende que se saiba como evitar estas vulnerabilidades. Está bem? Então, temos aqui, coloquei aqui 3 formas de prevenir SQL Injection, está bem? Vamos ver cada uma delas. Até começa aqui com validação do input. Pronto, isto aqui parece ser algo que é óbvio e que, já que o SQL Injection, sendo uma vulnerabilidade de injeção do código malicioso por parte do utilizador, significa que uma forma óbvia de evitar esta vulnerabilidade é que aquilo que é introduzido pelo utilizador, pelo atacante, que vai ser validado. Portanto, eu se validar o que é introduzido pelo utilizador, eu consigo ou devo conseguir evitar esse tipo de ataques, está bem? Ok, a validação do input tipicamente pode usar 2 técnicas, que é usar o whitelist ou usar a blacklist, está bem? O whitelist é assim, eu já sei o que é que o utilizador pode pôr, então só aceito aqueles comandos que já sei que ele pode usar. Está bem? Portanto, é tipicamente aceitar tudo o que é bom. O que é blacklist? É ao contrário, eu já sei coisas que são más e que ele não pode usar e que, portanto, eu vou rejeitar se aparece lá alguma destas coisas que são más, está bem? Ou seja, aí na blacklist poderíamos usar qualquer coisa do género. Se houver a palavra select, drop ou coisas deste género, Exatamente. rejeitar. O union, uma coisa muito comum na blacklist é a procura do union ou do or, está bem? Não é? Num ataque de SQL Injection, aparecer o union, pode ser logo ali motivo para não deixar passar. Ok, então é assim, whitelist e blacklist. Eu até digo que o whitelist é mais seguro. Vocês concordam? O whitelist é mais seguro. Porquê? Porque se nós desenvolvemos o código para o input, sabemos o que é que estamos à espera, não é?
Enquanto que na blacklist pode aparecer podemos nos esquecer de um possível ataque, não é? Ou de uma maneira Sim. de passar por isso. Tem mais ou menos a ver com aquilo que estás a dizer. O whitelist é dizer, ok, já sei que se ele colocar isto, ou isto, ou isto, ou isto, ou aquilo, está tudo bem. Pronto. Sim, e isso nós sabemos de raiz, não é? Se fomos nós que fizemos aquilo, sabemos. Sabemos o que é permitido. A blacklist é aquilo que tu dizes, epá, eu acho que ele fazendo isto, já sei que isto é mau. Mas sei lá, pode haver outras coisas que são más e que eu não me consigo lembrar de tudo. Não é? Claro. Muito bem. Então, a whitelist é mais segura. Mas muitas vezes aquilo que se usa é a blacklist. Porquê? Porque pode ir alguma coisa boa disfarçada. Não, porque é difícil muitas vezes listar tudo o que é bom e que se pode pôr. Por exemplo, imaginemos que era... Se for o nome do utilizador, o whitelist é muito complicado. Pois, exatamente. Então, como é que a gente sabe que todos os nomes dos utilizadores que se podem pôr, não é? Não é? Por exemplo, é para pôr esse é um ótimo exemplo. É para escrever o nome do utilizador. Qual é o whitelist disso? Então, a gente pode escrever milhões de coisas, não é? E serem nomes de utilizadores. É difícil de pôr. E depois, se eu restringo, tem outra coisa que é, eu restringindo na whitelist, portanto, pondo só algumas coisas que são possíveis, posso estar a quebrar o bom funcionamento disto. Porque eu disse, não, mas esta outra coisa e também é possível, só que o programador esqueceu-se de lá pôr isto na whitelist e eu não consigo executar. Portanto, a whitelist é mais limitadora também, está bem? Pronto, de qualquer das maneiras, ficam aqui com esta, com esta ideia, que usar whitelist é preferível. Pois, e também por ser mais limitador é mais seguro, não é? Embora muitas vezes a gente diga, ok, tudo o que não é numérico é mau, pronto, então restringe dessa maneira. Mas pronto, já ficou aqui com a ideia. O whitelist é aceitar tudo o que é bom, o blacklist é rejeitar tudo o que é mau, está bem? Na validação do input. Esta é uma técnica importante. Outra é usar stored procedures. Aqui esta stored procedures não são aquelas stored procedures do sistema operativo, não, são stored procedures como temos no Oracle, em que a ideia é, em vez de colocar os comandos SQL na camada da aplicação, ou seja, se vocês estão a desenvolver uma aplicação em Java ou .NET, colocam lá diretamente o select, qualquer coisa, em vez de estar lá isso, estes comandos estão dentro de uma storage procedure em PLSQL, por exemplo, em que da camada da aplicação a única coisa que é feita é chamar essas storage procedures com parâmetros de entrada. E lá dentro da storage procedure, com base nos parâmetros de entrada, vai executar a sua função, ou seja, mesmo dentro da aplicação não se consegue alterar a execução da query e também não conseguem, fica mais escondida a estrutura da base de dados, não é? Porque só se está a aceder à base de dados através de stored procedures e, portanto, não aparecem lá o código das tabelas, nem se fica a saber qual é os campos, nem nada disso. Isto tem várias vantagens, usar stored procedures, não é só questões de segurança, para já até questões de manutenção, que se tiverem storage procedures está no repositório central, ou seja, alterando lá, todas as aplicações ficam logo com aquilo alterado e, portanto, se houver aqui alguma atualização de segurança no código das storage procedures, isso é rapidamente, instantaneamente transmitido para todas as aplicações, porque todas elas vão usar essa mesma storage procedure. Agora, a storage procedure só por si
não impede o SQL injection, porque uma storage procedure pode ser feita de forma vulnerável. Já vimos que aqui o grande problema é a concatenação, a colagem de strings para formar a query. E, portanto, na storage procedures, ela não deve fazer essa colagem dos parâmetros de entrada de modo a construir a query de forma ali dinâmica, está bem? Portanto, a storage procedures deve evitar a concatenação para construir a query. A storage procedure também tem outra vantagem, que é, sendo centralizada, pode ser feita com mais cuidado e, nomeadamente, fazendo a validação dos parâmetros de entrada, certo? Portanto, ter na storage procedure a tal validação do input, validação dos parâmetros de entrada, e com isso, de facto, evitar o SQL injection, está bem? Portanto, já falei destes dois, agora vou falar aquele que acaba por ser o mais seguro, que é usar os tais statements preparados, prepared statements. O que é que são estes prepared statements? É, em vez de eu executar uma query concatenando, colando vários pedaços que vêm de fora, diretamente, uso esta funcionalidade de preparar o statement, que tipicamente tem uns locais em que muitas vezes aparece com um ponto de interrogação. Nós vamos ver um exemplo disso, e que os valores que vêm de fora vão ser lá colocados. A vantagem dos prepared statements é que aquilo que vamos colocar dentro da query, tipicamente temos que dizer o tipo de dados. Se são dados numéricos, se são dados caractere, e portanto esses prepared statements fazem também a tal validação que impede que depois esta query seja usada para fins ilícitos, está bem? Portanto, como os prepared statements têm lá aqueles placeholders, aqueles locais para colocar o input, elas impedem a alteração da estrutura da query. E já sabemos que o ataque de SQL injection baseia-se muito nessa alteração da estrutura da query. Colocar lá mais coisas que não eram suposto lá estarem, está bem? Portanto, os prepared statements faz só que quer pôr um valor de uma variável, é só o valor da variável que lá fica. É só os valores das variáveis. Não dá para alterar a estrutura da query. Pronto. Então, os prepared statements acabam por ser aquilo que é mais seguro de usar. Ok, então, sabemos claramente o que é que se deve fazer para prevenir o SQL injection, e a questão é, então, e continua a haver aí aplicações com SQL injection. Então, porquê? Para já, uma das razões são as razões pelas quais aparecem vulnerabilidades, ou porque os developers não têm formação suficiente em termos de segurança, porque há uma preocupação muito grande em dar funcionalidades àquele software, e há uma pressão muito grande para que os developers desenvolvam mais software, mais funcionalidades, e acabam por descurar estas questões. Mas também há situações em que é mais difícil usar, por exemplo, os prepared statements. Por exemplo, como resolver as queries dinâmicas. O que é que são queries dinâmicas? São, de facto, queries que, à partida, não se sabe o que é que a query deve fazer. Por exemplo, imaginemos que tem na vossa aplicação um campo de pesquisas. Estão a pesquisar e podem pesquisar por nome, podem pesquisar por código, por número, por cidade. Pronto, e então tem lá os campos. E
e quando colocam alguma coisa no nome, a query que vai ser executada é uma query que pesquisa por nome. Se colocam no nome e na cidade, a query vai logo dinamicamente construir-se para pesquisar por nome ou por cidade. E, portanto, em situações desse género, internamente no código, as queries que está a ser executada é uma query que é dinâmica. A sua estrutura vai mudando dependendo do input do utilizador. Está bem? E se a sua estrutura vai mudando, nem podemos usar prepared statements, nem para essa situação. No entanto, como eu digo, deve-se evitar isto. Num exemplo em que temos queries dinâmicas, devemos procurar que essas queries não sejam dinâmicas, ou seja, ver quais são todas as possibilidades de queries que podem ser executadas e desenvolvê-las individualmente, de modo a que se evite a concatenação de texto a todo custo, está bem? Portanto, ou se reescrevem estas queries, ou se usam whitelists para dizer, ok, mas se o utilizador põe aquilo, só pode ser aquele tipo de coisas, portanto, mas deve-se evitar a concatenação de texto a todo custo, está bem? Eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de código feito com o prepared statements. Esta não é, este é um exemplo em que a query está a ser até dinâmica, está a ser construída dinamicamente, portanto isto é algo que não se deve fazer. Aqui também temos um exemplo vulnerável em Java. Aliás, eu aqui tenho logo o ataque neste código, em que o que temos é aqui um select from username igual a, até tem complicas, username and password igual a, e temos aqui outra variável. Reparem, select asterisk from users where username igual a plicas, username plicas. A forma de ataque foi fazendo admin plicas or igual a 1. Cá temos a tautologia, depois a utilização de comentários e a colocação de uma plicas para fechar as primeiras plicas. Colocando isto na variável username, o select que temos é este. Imaginemos que a password é full ou outra coisa qualquer. Select asterisk from users where username igual a, cá está, plica, admin plica. Para fechar o aplica e depois or 1 igual a 1. Porquê? Aqui usou-se, ou podia-se ter usado estas plicas para tentar evitar a injeção de ataques. Ok, eu ponho entre plica, significa que depois qualquer coisa que se escreva é tido como sendo uma string e evito o ataque de SQL injection. Não, só por si não, porque se eu posso introduzir uma plica que fecha a primeira plica, consigo evadir-me desta string, está bem? Portanto, assim está vulnerável. Como é que isto deixava de ser vulnerável? Em vez de usar, aqui foi só o create statement, não é? Para executar, aqui fez o prepared statement. Então, como é que aparece a query? Select asterisk from user where username igual, e cá aparece o ponto de interrogação, and password igual, cá aparece o ponto de interrogação. Portanto, nos prepared statements aparecem os tais indicações onde vão ser colocadas as informações que vêm de fora. Mas depois, para o primeiro ponto de interrogação, que é o tal a variável username, é uma string, e para o segundo também é uma string. Ou seja, neste caso o Java já sabe que é uma string e caso apareça uma plica, ele vai escapar essa plica. Ele automaticamente vai conseguir fazer com que aquilo que é colocado
neste ponto de interrogação, seja considerada uma string e, portanto, neste caso, a plica foi escapada com outra plica. Deixa de funcionar como plica, está bem? Desculpem, deixa de funcionar como finalizador da string e passa a ser uma plica dentro do texto. Tá bem? E é isto que o prepared statement faz. Prepared statement, se nós definirmos claramente qual é o tipo de dados de cada um das variáveis que vamos usar, é a forma mais segura de ter código que não é vulnerável a SQL injection. Tá bem? Pronto, eu tinha aqui mais outro exemplo de um outro exploit de SQL injection. Depois vocês, se quiserem, podem analisar, mas já não traz mais nada de novo. Tenho aqui também um exemplo de uma situação, já nem se consegue experimentar, mas já agora de exploração real de SQL injection, em que, colocando um erro, neste caso foi isto, claramente sabia-se que isto ia dar erro, mas o que é que aparece? Apareceu até a mensagem de erro com a dizer qual era a estrutura da query. Check manual Lightroom SQL igual a select asterisk from tal comment where pick igual a 18 test order by. Portanto, tenho aqui a minha query, o que vai fazer com que eu depois consiga escrever o ataque de forma a que funcione bem e a que não dê erros, está bem? Pronto, aqui estava a forma de utilização, neste caso a password aparece aqui encriptada usando um hash que é o MD5, mas que usando aqui tanto o WebCrack como o MD5 Hash Cracker conseguiam cracar o hash e mostrar a password. E reparem que a password até tinha letras, maiúsculas, minúsculas, números, até era relativamente grande e mesmo assim conseguiu-se cracar com facilidade, está bem? Ok, isto aqui vou passar. Para finalizar esta parte, eu só vos queria mostrar aqui os resultados de um estudo de campo de SQL Injection e Cross-Site Scripting, no qual eu participei, depois também vou disponibilizar o artigo. Foi um estudo feito a 655 vulnerabilidades de SQL Injection e Cross-Site Scripting a 6 aplicações web escritas em PHP. Pronto. E analisando este estudo, vimos que aqui 76% das vulnerabilidades, depois olhando para a correção que foi proposta, eram causadas por uma variável de entrada que deveria ter sido protegida por uma função. Pronto, há funções PHP que fazem validações das variáveis e analisamos isto. Ok, as situações mais comuns, e cá está algo que já tinha referido aqui, que era a questão do PHP, as variáveis não serem strong typed e, portanto, poderem conter qualquer tipo de dados. Ok, e então, 45% dos casos, 45%, até quase metade dos ataques, eram em situações em que a variável só devia conter números, mas mesmo assim, mas não era validada para isso. Ou seja, é uma variável como aquela que está à espera de um ID, que é um número, mas que se a gente escrever texto, ele aceita esse texto e vai tentar usá-lo. E, portanto, isto é interessante porque estou a ver 45% das situações são extremamente fáceis de resolver e eram resolvidas só a dizer, olha, variável ao int só colocando isto, int, ou seja,
ou se é o número deixa passar, se não é, não sei se o int se dá 0 ou o quê. Ou então o int val, para mostrar que só aceita valores inteiros. Portanto, cerca de 45% das situações são números. Já agora isto aqui também vos pode alertar para o seguinte: imaginemos que vocês estão à procura de uma variável, de uma vulnerabilidade de SQL injection. Vocês podem procurar num input que seja numérico e tentarem lá pôr texto, a ver se deixa passar. Porque se é numérico e deixa passar texto, significa que provavelmente aquela variável não está a ser validada internamente, está bem? Então depois pode-se tentar continuar para explorar. Portanto, claramente, se estamos à procura de vulnerabilidades SQL injection, devemos verificar se as variáveis numéricas estão validadas ou não. Isso pode-se ver por análise do código, ou então não tendo o código, testando e escrevendo. Está bem? Pronto, no caso do PHP havia aqui um conjunto de funções que acabavam por prevenir o ataque, mas no caso da SQL injection, mais uma vez, o que é que a gente pode fazer para testar se aquilo é vulnerável ou não? Ok, ver se quando se coloca lá mensagens ou valores que claramente vão dar erros, verificar se aparece uma mensagem de erro ou não, verificar se essa mensagem de erro mostra que aquilo que colocamos está a ser interpretado ou simplesmente está a ser descartado, porque se aquilo está a ser interpretado, então se calhar podemos tentar explorar. E explorar com coisas simples como OR 1 igual a 1, ou OR 2 maior que 1, também é sempre verdadeiro. Às vezes queremos restringir com o AND, usar o URL encode para codificar. No final podemos ter comentários, pode ser o // ou menos ou o cardinal, que também funciona como comentário, está bem? E com isto a gente consegue testar a presença da SQL injection. No código, quando estamos depois a atacar, temos que ver, ok, será que aquilo está entre plicas ou entre aspas? Ou está dentro de parênteses que temos que fugir dos parênteses ou voltar a pôr parênteses? Portanto, há aqui alguns caracteres que podemos tentar ou que temos que usar para que o ataque funcione corretamente, está bem? Pronto, e acerca para já de SQL injection é isso, está bem? Em termos de programação, já agora só quero realçar outra vez a situação de validar os inputs, usar storage procedures bem construídas que não façam concatenação e claramente usar as funções que façam os prepared statements ou algo semelhante, dependendo da linguagem de programação, está bem?